Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Esta semana, todos sabem, nos Estados Unidos, a região da Flórida foi atingida por um tornado, né? E eu tenho muitos amigos que moram lá, pastores, amigos, e muitos deles me mandaram mensagem: Rafael, ore pela gente, ore por nós estamos muito preocupados. É um dos maiores furacões nos últimos 100 anos, está todo mundo muito preocupado, e realmente, era algo realmente muito preocupante. E aí, na hora que eu estava orando por essas pessoas, esses amigos, pastores, Deus trouxe uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhar com você hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar demais, em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o versículo 1 a seguir, se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou então aqui no telão também está projetado, diz assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3: Porém Jonas se levantou para fugir. Fugir de quê, igreja? Da presença do Senhor. E ele foi para... Alô? Tarsis. Era para ir aonde? E ele foi para Tarsis. E descendo a Jope, presta atenção nessa palavra, descendo. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. O tema da minha mensagem hoje é como parar a tempestade. Porque sem dúvida alguma, todos nós que estamos sentados ouvindo essa palavra, aqueles que estão nos assistindo agora, todos nós em algum momento da nossa vida já enfrentamos, já atravessamos, já passamos por grandes tempestades, outros ainda estão passando. E é interessante porque as tempestades, elas não são iguais. Preste muito atenção, por favor. Há pessoas que passam por tempestades familiares, outros passam por tempestades financeiras, alguns passam por tempestades na sua saúde, outros passam por tempestades no seu matrimônio, no seu casamento, e ainda há alguns que passam por tempestades em todas as áreas da sua vida. E sempre que uma tempestade chega, ela tem a propriedade, ela tem a autoridade de abalar a nossa vida. As tempestades, elas vêm e nos mostram o quanto nós somos vulneráveis. As tempestades, elas criam incertezas. As tempestades, elas criam angústias. As tempestades, elas produzem medos e ansiedades. E algo que eu percebo é que existem dois tipos de tempestades. Primeiro, tempestades que são inevitáveis. E é isso que Deus falou comigo. Essa tempestade que está indo para a Flórida, que já alcançou alguns países, a destruição, ela está em rota e vai passar ali, é inevitável. Por mais que você se proteja, vá para o subterrâneo, tranque todas as janelas, use os tapumes lá que eles usam, para os tapumes, melhor dizendo, para fechar tudo, mas é inevitável, vão ter que passar por essa tempestade. Outro exemplo, a pandemia que nós estamos ainda atravessando, já está em fase final, aleluia, mas foram 2 anos de pandemia que nós não esperávamos, foi realmente inevitável. Foi uma tempestade que veio de repente, que veio sem aviso, que nos pegou de surpresa. É um diagnóstico médico que você não esperava.
É uma notícia que você recebe, é alguém que te liga e você pensava, hoje vai ser um dia maravilhoso, e você chega na empresa, eles te chamam e dizem, você está demitido. São tempestades inevitáveis, você não consegue prever isso, e de repente essas coisas acontecem. São tempestades que nós não temos o controle. Mas quando a gente lê essa história aqui de Jonas, nós percebemos um segundo tipo de tempestade, que são as tempestades que nós mesmos causamos. E essas tempestades são tempestades que podem ser evitadas. A Bíblia diz que Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta de Deus. E Deus deu a ele uma missão, Deus deu a ele um propósito, Deus deu a ele um chamado. E qual é o propósito de Deus? Jonas, vá pregar em Nínive, porque esta cidade ela está corrompida e ela precisa se arrepender. Nínive era a capital do Império Assírio, um dos principais impérios daquela época, os mais poderosos daquela época. E alguns historiadores também dizem que esta era a maior cidade do seu tempo. Porém, na mesma proporção de ser grande, era uma cidade pecadora. Era uma cidade idólatra, pagã, adorava outros deuses, ao invés do Deus de Israel, nosso Deus. Era uma cidade liberal. Já viu aquelas pessoas que dizem, não tem nada a ver? Moravam em Nínive. Em Nínive, lá tudo podia. Lá nada a ver. Lá o que vale é o amor. Se você ama, pode tudo. Não pode. Pela Bíblia não. Pode ser um conceito de uma cidade pecaminosa, de alguém que vive na prática do pecado e usa essas alternativas para dizer que vale tudo. Não vale. Se a Bíblia diz que não vale, então não vale tudo não. E a Bíblia diz que Deus deu essa visão para Jonas. Jonas, vá para Nínive. E a Bíblia diz também que Jonas, ele entra num barco, paga passagem e ele vai para onde? Para Tarsis. Deixa eu te mostrar aqui o mapa que eu salvei para você entender melhor. Jonas está em Israel, em Jope, e Deus diz a ele, vá para Nínive, onde hoje é o Iraque. Seriam alguns dias de caminhada em cima de um animal, mas ele decide entrar no navio e ir para a Espanha, onde hoje é a Espanha, na época era Tarsis. Para você ter uma ideia, que a distância de Nínive até a Espanha, em Tarsis, são 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Ou seja, Jonas, ele poderia fazer alguns dias de caminhada. Não, ele prefere fugir, ou seja, era para ir para o leste, ele vai para o oeste. Ele foge totalmente do propósito de Deus para a vida dele. Jonas se rebelou contra Deus. Jonas se revoltou contra Deus. Jonas desobedeceu a Deus. E o que aconteceu com Jonas? Todos nós conhecemos, mas vamos lá. Versículo 4, nós já lemos, eu vou ler novamente. Então o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ei, entenda isso. Você vai provocar tempestades na sua vida todas as vezes que você desobedecer e se rebelar contra Deus. Quer tempestade na vida? Desobedeça a Deus. Quer viver tempestades na vida? Se rebele contra Deus. Você vai atrair, provocar tempestades na sua vida todas as vezes que você for a direção oposta ao chamado, ao propósito, à vontade de Deus para a tua vida. Se Deus falou para ir para cá, você não precisa entender por quê, só vá. Porque se você ir para o outro lado, pode se preparar para as piores tempestades na tua vida. Foi Jonas quem causou esta tempestade. Agora, sabe o que é impressionante? É que no momento em que Jonas deliberadamente decide desobedecer a Deus, decide afastar-se do chamado de Deus, a sua vida começou, olhem para mim por favor,
não perca sua atenção. Ele começou em uma constante queda. Afastou de Deus, começa a cair. Afastou de Deus é uma constante descida. Quantos que você olha e diz, meu Deus, ele ia na igreja, ele pregava, ele fazia, e hoje ele está lá perdido nas drogas, perdido na prostituição, no álcool. Meu Deus, eu vi esse cara pregar, ele era um homem de Deus e hoje está caído. Exato. Por quê? Porque saiu do centro da vontade de Deus, e quem sai do centro da vontade de Deus, o resultado é queda, 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 queda. Jonas, a Bíblia diz, ele desceu a Jope. Ele pegou um barco para descer a Tarsis. Ele entrou no barco, pagou a passagem. A Bíblia diz que ele desceu para dormir no inferior do barco, ou seja, desceu mais uma vez para o porão do barco. Todos conhecem a história. Os marinheiros jogam Jonas no mar, ele desce para o fundo do mar. Um peixe engole ele e ele vai para o fundo. Ele desce para as entranhas do peixe e o peixe desce para as profundezas do mar. Descida, 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 queda, queda, queda. A minha e a sua vida é uma constante queda. Quando nós nos rebelamos, quando nós desobedecemos, quando nós não andamos segundo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então é uma queda constante. Só vai de ré, irmão. Você trabalha, você se esforça, você faz tudo certinho, deveria estar prosperando, e não prospera por quê? Porque não está no centro da vontade de Deus. Porque tem alguma coisa que não está alinhado com a vontade de Deus, não flui, não avança, que é o decreto profético este ano na igreja, sobre as nossas vidas. Agora olha só o versículo 10, quem está aí diz amém. Com isso eles ficaram apavorados, quem? O capitão, os marinheiros, e perguntaram, o que foi que você fez? Por que eles estão perguntando? Se logo no versículo, logo em seguida eles dizem assim, eles sabiam, a Bíblia diz, está ali deveria estar pelo menos, versículo 10, com isso, vocês querem acabar com o meu ministério? Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois, obrigado meu filho, Deus te abençoe. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Eles sabiam? Então por que perguntaram? Eles sabiam. Estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Quando ele entrou e comprou a passagem, ele disse, estou fugindo de Deus, estou fugindo do chamado. Entra aí, entra no barco, vai, vamos junto. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? E respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A Bíblia diz que Jonas já havia dito aos marinheiros que ele havia se rebelado, que ele havia desobedecido e estava fugindo de Deus. Agora, entenda isso, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, entenda. Mesmo sabendo, os marinheiros deixaram ele entrar no barco e o deixaram permanecer no barco. Eu vou falar. Muitas pessoas passam por tempestades na vida por más decisões. Mas existem outras pessoas que passam por tempestades por seus maus relacionamentos. Jonas está numa tempestade porque desobedeceu. Os marinheiros estão em uma tempestade porque permitiram ele estar junto com eles. E muitas pessoas causam tempestades em suas vidas dessa forma. E essa é a grande questão. Eu vou perguntar à igreja. Mudou um pouco. Eu vou perguntar. Quem você está deixando entrar no teu barco? Na tua vida? A quem você tem dado acesso à tua vida? Agora, rápido, pensa nos teus amigos, esses que entraram na tua vida, que fazem parte da tua comunhão. Responda rapidamente para você mesmo. Essas pessoas, quando entraram na tua vida, geraram paz ou gerou tempestades?
São pessoas que entraram e te encorajam, ou são pessoas que entram e só te colocam para o fundo? São pessoas que te desanimam. Essas pessoas, seus amigos no colégio, na faculdade, no trabalho, esse colega, esse amigo que você está abrindo as portas para ter comunhão com ele, ele está te conduzindo para mais perto de Deus, para as coisas de Deus, ou ele está te arrancando de Deus, das coisas de Deus, te levando para distante de Deus? Quem são seus amigos? Quem é que está entrando no barco da tua vida? Eu e você, ai pastor, isso é acepção de pessoas. Olha para mim, você é inteligente, por isso que você está aqui essa noite. Obrigado pelo teu entusiasmo. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas para amar, mas para usar Ele faz. Por que Ele usou o Davi e não o Saul? Então Deus fez acepção de pessoas, não fez. Para usar Deus faz, mas para amar não. É de amor que Deus está falando, que nós temos que amar todos. Todos, esses sim, sem acepção. Então tem pessoas na minha vida, aliás, eu amo todos, mas para andar comigo, são pessoas que eu seleciono sim. Por quê? Porque eu sei que eles podem ter um poder de influência e me afastar para sempre da presença de Deus. E pior, causar as piores tempestades na minha vida. As pessoas com quem você tem um relacionamento, elas vão impactar diretamente a sua maneira de pensar. As pessoas que você convive, elas vão mudar até a tua maneira de falar. O meu filho, esta semana, eu lembrei de algo agora, nós estávamos juntos e de repente ele falou uma palavra. E ele falou ela errada, e meu filho não fala errado essa palavra. Aí a minha esposa falou assim: amor, sabe por que ele falou assim? Por causa do fulano, que é o amiguinho dele da escola. E o amiguinho da escola, ele fala errado. Ele tem essa dificuldade. Aí eu chamei meu filho e disse: filho, está errado o que você falou, você tem que falar certo. Olha só, caminhando com os amiguinhos da escola, agora ele foi falar uma palavra que a gente sempre teve cuidado de falar corretamente com meu filho. Nós nunca tivemos a linguagem bebê que alguns têm. Não, nós não tivemos, eu respeito quem tem. Desde o começo nós conversávamos com o Rafael com o português correto, para ele não ter depois a dificuldade de aprender com 40 anos como eu tive que aprender. Então quando ele veio com a palavra errada, para você ver que as pessoas que você se relaciona, elas têm o poder de mudar a sua maneira de pensar, de falar e até modos de vida. Tem pessoas que mudam até a forma de viver. Portanto, o conselho que eu te dou, você não é obrigado, mas aprenda isso. Não deixe os fofoqueiros entrar na tua vida. Porque o fofoqueiro fala mal dos outros para você, e quando sai de você vai falar mal de você para os outros, ô abençoado. Só você que é ingênuo que cai na fofoca com ele. Ou murmuração. O camarada vai lá e fala mal de alguém, ele vai sair dali e vai falar mal de você para alguém. É o caráter dele. Quando alguém fala mal de alguém para você, ele não está expondo o caráter do outro, ele está expondo o caráter dele mesmo. Ele é assim, e ele vai ficar falando mal de todo mundo. Nada nunca está bom. Então não permita essas pessoas entrarem no barco da tua vida. Não permita os rebeldes contra Deus, que são contrários a Deus, que têm resistência a Deus, entrarem no barco da tua vida. Influencie-os, ore por eles, abençoe-os, convide, fale de Jesus, mas eles não podem ser influência na tua vida. Não permita pessoas, meu Deus, eu não consigo entender. Você permite alguém entrar no barco da tua vida e vive te criticando, nunca tem uma palavra de incentivo, elogio, é só crítica. Você faz uma coisa, ele te critica, faz outra, ele te critica. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, nós não podemos permitir que uma pessoa assim entre na minha vida. Ai pastor, meu marido é assim, você já sabia, casou, agora acabou. Agora a tempestade é pro resto da vida. E ora a Deus para ele mudar. Porque casou, é um só para a vida inteira, deu. Devia ter pensado antes. Quantas pessoas que são hipócritas e entram na nossa vida e a gente sabe disso, falso, bate nas nossas costas, puxa saco, vai puxar tapete também, porque o bajulador é assim. Fica atento, não deixe essas pessoas continuarem no seu barco, porque muitas vezes são essas pessoas que começam a gerar tempestade na sua vida. E este foi o erro dos marinheiros. Permitiram o Jonas entrar no barco.
O Jonas está colhendo uma tempestade pela sua desobediência. Eles estão colhendo uma tempestade por mau relacionamento, por permitir ele estar no barco. Os relacionamentos nunca são neutros. Eles vão te ajudar a subir ou descer na vida. Eles vão te levantar ou eles vão te afundar. Eles vão te ajudar a alcançar o seu destino, ou eles vão arrastá-lo para a sua tempestade. Eu vou falar. Muitos sofrem tempestades porque se associam com as pessoas erradas. Meu Deus, meu irmão, Deus já está sinalizando há tempo esse teu namoro aí. Não, mas eu vou tentar. Faz tempo. Muitos sofrem um negócio, por quê? Porque fazem aliança, parceria, sociedade com pessoas erradas. O cara já engabelou uns 50. Não, mas gente boa, tem dinheiro, eu vou entrar com ele. Vai te engabelar também. É óbvio. Não seja ingênuo. Por favor, igreja, não seja ingênuo. Quantas pessoas sofrem no casamento hoje? Por quê? Porque casaram porque gostavam. Mas casamento não é para quem gosta, casamento é para quem ama. Amor suporta o insuportável. Amor supera o insuperável. Porque separa, porque casou gostando. E gostar um dia, no outro pode não gostar mais. Amor está acima de qualquer sentimento. Quantas pessoas que colhem tempestades hoje por causa desse nível de relacionamento. As suas decisões, as suas escolhas, os seus relacionamentos afetam diretamente a sua vida. As suas decisões, as suas escolhas, os seus relacionamentos afetam diretamente o teu presente e o teu futuro. E não afeta só você, afeta todo mundo que está no barco. Todo mundo que está no barco sofre. O Jonas disse não, veio tempestade. Entrou no barco, quem estava no barco sofreu. Você desobedece, você desonra, você tem relacionamentos tóxicos. Quem estiver perto de você, meu irmão, é atingido, lamentavelmente. Já viu alguém grosso? Já viu alguém estúpido? Já viu alguém que trata mal as pessoas? É um empresário, mas trata seus colaboradores como escravos, na base do grito. Não há humanização nenhuma dentro daquele ambiente. Conhece alguém assim? Não, pastor, não conheço ninguém, que bom. Mas essas pessoas, elas são assim por quê? Porque existe uma tempestade dentro dela. E a tempestade interna acaba exteriorizando com o seu comportamento. Tudo bem, pastor, está pesada essa palavra. Eu sei. Porque se é pesada para ti, foi primeiro para mim. Porque eu que fui ministrado por ela em primeiro lugar. Agora, a proposta desta noite é: o que fazer para que a tempestade pare? Pastor, eu já estou nessa tempestade. Tudo que o senhor falou fechou, eu já estou, a coisa está perdendo o rumo. O barco vai afundar, vou perder tudo. Mas e agora, pastor, o que eu vou fazer? Tem como resolver isso? Tem, diga glória a Deus. Vamos, igreja, diga glória a Deus. O que fazer para parar ou impedir as tempestades? Vamos lá, rapidamente eu vou te dar alguns pontos aqui. Jonas 1,6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A minha e a sua primeira resposta, quando estivermos enfrentando tempestades, sempre deve ser oração. Oração. Não importa como se chama a tempestade, não importa o tamanho e o grau da tempestade, não importa o que causou a tempestade, a minha primeira resposta, aliás, a minha melhor resposta diante de algo que se levanta é joelho, oração, clamor. Por que muitos não saem da tempestade? Por que muitos a tempestade não para? Porque você corre para todo lado desesperado no barco, ao invés de dobrar o teu joelho, orar e buscar a Deus. Em meio a uma tempestade, a oração não deve ser o nosso último recurso. Tem gente que faz tudo e lá no final não tem mais o que fazer, então agora eu vou orar.
Não que você não possa fazer aquilo que deve ser feito, mas orar primeiro, essa deve ser a nossa primeira resposta. Agora olha só o nível espiritual do Jonas, aqui neste momento. Profeta, profeta Jonas, aqui ó, em meio a uma tempestade, a Bíblia diz que ele estava orando, sim ou não? Quem acha que sim? Não. Ele estava, sacode o teu irmão e diz assim, acorda aí rapaz. Isso, aleluia. Dormindo. Você nunca será capaz de parar uma tempestade se quando você deveria estar orando, intercedendo, você está dormindo. Grita, repete, pastor. Você nunca será capaz de parar uma tempestade se quando você deveria estar orando e intercedendo, você está dormindo. Igreja Remanescentes, é hora de orar, é tempo de despertar, é tempo de clamar. Meu irmão, há uma batalha espiritual travada sobre o Brasil. O mundo inteiro está de olho nesse dia de votação. O mundo inteiro está de olho no Brasil. Por quê? Porque Deus tem algo com a gente. O Brasil vai ser a melhor economia do mundo, em nome de Jesus. E a gente diz glória a Deus, amém. E orar pelo Brasil, a gente tem orado, amém. Glória a Deus que você ora. Verdade, irmãos, verdade. A gente está esperando as coisas se desenrolarem naturalmente, mas existe uma batalha espiritual, há uma tempestade aí. A gente tem que se posicionar sim em oração. É hora de orar, é hora de interceder. A oração fará duas coisas em meio à tempestade. Primeiro, às vezes a oração ela vai acalmar a tempestade. Lembram de Jesus? Acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E o mar fez bonança. Ou seja, às vezes no meio de uma tempestade você ora e vai haver bonança. E outras vezes em meio à tempestade você vai orar. E o que vai acontecer? Deus vai acalmar você. Tem horas que Deus acalma a tempestade, e tem horas que Deus acalma você para que você consiga atravessar a tempestade. Porque se você estiver em paz, se você estiver calmo, você vai conseguir, mesmo em meio a uma grande tempestade, pilotar o timoneiro do teu navio, do teu barco, da tua vida. E você sabe, tá difícil, as ondas estão altas, mas eu sei que eu vou passar por isso. Ali na frente o mar vai estar mais calmo. Deus vai abençoar minha família, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer coisas novas em nome de Jesus. Então, quando vier uma tempestade, igreja, ore. Antes de qualquer coisa, antes de correr para qualquer lugar, antes de ligar para alguém, antes de ligar para o pastor e dizer, pastor, ore por mim. Não, ora você primeiro. Dobra o teu joelho, há poder na tua oração. Há poder na oração de um justo, diz a Bíblia. Há poder na oração, a oração de um justo, ela é eficaz. E quando você liga na terra, é ligado nos céus em nome de Jesus. E Deus fará na tua vida de acordo com como você orar. Então primeiro, quer acabar com a tempestade? Quer parar ela? Primeiro, ore. Ah, pastor, mas se não... Ora. Segundo, a Bíblia diz no versículo 7... Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Meu Deus, eles já sabiam, você já sabe, mas ainda eu vou orar para ver se essa pessoa é ou não é. Eu vou ver, se vier de camisa vermelha hoje ele vai ficar na minha vida. Para. Não é engraçado? O povo é engraçado, né? A gente é engraçado, né? Deus já disse, cai fora, vai viver tua vida, meu filho, vai ser feliz. Arranca essa tempestade em copo d'água da tua vida. Mas não, vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que esse mês vai melhorar. Eu acho que mês que vem, 10 anos já faz. Estou me soltando. Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre? O que o pastor fala, o que Deus fala não muda nada. Tem que tirar sorte. Agora sim, agora eu vi.
Você está curado, filho, em nome de Jesus. Amém. Mas vamos fazer, eu não sei porque ainda está doendo. Pode estar doendo, mas você não tem mais, em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Creia nos teus profetas e você vai prosperar. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. O que você faz da vida? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? Parece timboense fazendo pergunta para quem vem de fora, não é? Não é assim? Sim ou não? De onde você vem, Beto? Qual é o teu sobrenome? Né? Povo de Timbó. Entrevistaram Jonas. E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados. Quem não ficaria diante de um profeta de Deus? Quem não ficaria assustado? Só quem já perdeu o temor de Deus. Então eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Quando você lê o texto e o contexto dessa história, você vai perceber que essa era uma tempestade que não era previsível, porque eles jamais entrariam naquele barco, porque era um barco de mercadoria sendo levada de Jope para Tarsis. Eles jamais iriam fazer essa viagem sabendo das condições do tempo. Eles não iriam, eles conhecem o tempo, eles não iriam. Eles foram por quê? Porque a previsão do tempo era boa. Eles iriam sair de Jope em Israel e eles iam chegar lá na Espanha em segurança, 3.000 quilômetros em segurança. Era tempo bom, era estação boa, era clima bom, tudo era favorável. Então eles perceberam: tem alguma coisa de errado aqui. Por que veio essa tempestade? Isso não é normal? Isso aqui tem uma origem, isso aqui tem uma causa e nós precisamos entender o que é. E aqui está o segundo ponto, quando nós estamos passando por tempestades. O primeiro é orar. Depois de orar, não mudou, então vá procurar qual é a causa. Qual é a raiz, qual é a origem, É isso que é isso que eles começam a fazer. Por que veio essa tempestade? Não é clima para tempestade, não há estação para tempestade. Estava tudo bem, de repente o mar ficou revolto. Da onde isso não acontece? Ei, entenda isso. Se você não sabe qual é a causa da tempestade, como é que você vai ser capaz de pará-la? Precisa saber qual é a causa. Pastor, mas eu não sei de verdade. Aí existe o que eu falava há pouco. Nas minhas orações eu digo: Deus, começou uma tempestade. E assim, Deus, eu sei porque isso está acontecendo. Eu sei. É porque eu fiz isso. É porque eu não fiz isso. E por isso essa tempestade veio. Mas tem dias que a gente dobra o joelho e diz: Deus, por que está acontecendo isso? Eu não fiz nada. Igual esses marinheiros, nós não fizemos nada. A gente já viu o que fizeram. E a gente já percebeu também que às vezes algumas tempestades a gente diz: mas eu não fiz nada. Mas alguém que gera a tempestade está do meu lado. Estar ao seu lado não significa estar contigo. Eu repito, estar ao seu lado não significa estar contigo. Qual é a causa dessa tempestade? Na minha família, por que de repente estava tudo bem, de repente irmão se revolta contra irmão, primo com primo, pai, a mãe, todo mundo se revolta. Meu pai acorda de manhã de pé esquerdo, ofende todo mundo. Por que isso está acontecendo? Você já orou? Não, é mais fácil queimar, é mais fácil expor, é mais fácil dar com os dois pés, é mais fácil do que dobrar o joelho e dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Isso não estava acontecendo até ontem, porque hoje isso está acontecendo. Qual é a origem dessa tempestade que eu estou vivendo? No meu ministério, na minha vida, nas minhas finanças. É uma tempestade inevitável, não tenho como evitar. Ou foi uma má escolha, um mau relacionamento? Porque se você não encontrar a causa, você vai de relacionamento em relacionamento. Se você não encontrar a causa, você vai de trabalho em trabalho. Você vai de igreja em igreja. Você vai de casamento em casamento e nada vai melhorar. Pergunte: por que, pastor? Eu vou falar, igreja. Porque a tempestade está dentro de você.
E para onde você vai, você leva ela junto. Portanto, não adianta mudar de casamento. Vai ter problema também porque está dentro. Não adianta mudar de igreja. Vai ser legal no começo, mas daqui a pouco, meu irmão, você já está murmurando de novo, reclamando de novo, nada presta, o louvor, a palavra, meu Deus. Não adianta, é dentro, é raiz. Qual é a causa? É dentro. Essa tempestade está acontecendo. Não adianta mudar de emprego, de trabalho, porque é a causa. A solução é ver qual é a causa, qual é a raiz. Porque se você não remover a raiz, a tempestade vai continuar. Nós morávamos em um apartamento até maio deste ano. E neste apartamento atrás havia uma área de varal. E minha esposa tinha plantado umas arvorezinhas ali. Arvorezinhas que eu digo é hortelã da irmã que deu de presente. Foi umas cebolinhas, umas coisas assim, enfim. Eu lembro que quando a gente foi para a casa nova, a gente levou junto. Eu disse para ela, vamos plantar aqui atrás. Mas tinha umas cebolinhas que não estava vingando. Não estava tudo sequinha, tudo. Eu peguei as bichinhas, levei para lá e eu plantei. 2 dias depois, elas estavam todas mortas. Pergunte, por quê, pastor? Você sabe. É porque não cuidou bem? Não, cuidei. O solo era bom, o clima é bom, tudo é bom, mas a raiz estava podre. Então você pode levar essa árvore para onde você quiser. Não é o solo, não é o lugar, não é o clima, não é a estação, não é a temporada, não é nada disso. Se não trocar as raízes, vai apodrecer tudo. Vai acontecer o quê? Tempestades. Tempestades têm que trabalhar na raiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das tempestades externas têm uma causa interna. Quantos estão aqui ainda? Diga amém. Primeiro, oração. Segundo, encontre a causa. Terceiro, eu vou terminar. Diga, para ou continuo? Respondeu ele, pegue-me. Olha só. Nós já vimos que o marinheiro e o capitão chegou para ele e disse, por que isso está acontecendo? O que nós temos que fazer para resolver? Ele falou, me pega, pegue-me, me joguem ao mar. E o mar vai se acalmar na hora. Porque eu sei que é por causa que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Primeiro, oração. Segundo, qual é a causa? Terceiro, assuma o erro. Assuma, melhor dizendo, a responsabilidade. Muitas tempestades não param na vida de muitos porque eles não estão dispostos a assumir a responsabilidade. E guarde isso, quando você não assume a responsabilidade, a tempestade temporária pode transformar-se em uma tempestade geracional. Quando você não assume a responsabilidade, certamente não só você vai sofrer, mas toda a tua história, teus filhos, teus netos, isso vai de geração em geração. E quando eu falo de assumir responsabilidade, 3 passos rápidos e eu vou encerrar com isso. 3 passos nesse texto bíblico, de acordo com esse texto bíblico dessa história, assumir a responsabilidade. Quando eu falo de assumir responsabilidade, em primeiro lugar, deve ser admitido. Segundo, deve ser assumido. E terceiro, deve ser mudado. Versículo 12. Eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Admitiu. Eu errei. Vocês não merecem estar passando por aquilo que vocês estão passando. Ele não está se vitimizando. Ele está dizendo, sou eu a causa deste problema. Eu falhei, eu pequei. Jonas disse isso, eu acho isso fantástico, irmão. Você nunca vai admitir se você tem uma mentalidade de vitimista. A vida inteira você vive jogando a culpa nos outros. Eu vou falar, eu estou me soltando. O irmãozinho tem encrenca com todo mundo na igreja. Não é o teu caso, aleluia. Aí ele diz, ai, ninguém gosta de mim nessa igreja.
arruma confusão com todo mundo na igreja, mas quem não presta é todo mundo. Vitimista. A pessoa, quando é vitimista, ela não reconhece seu erro, sua vaidade, sua forma de viver, não admite o erro, a falha, o pecado. Se Jonas tivesse uma mentalidade de vítima, quando eles olharam para ele e disseram: por que isso está acontecendo? O que nós vamos fazer para mudar? Não sei, se vira. Eu falei para você que eu estava fugindo de Deus, e você só pensou no meu dinheiro, porque eu paguei a passagem. Então agora, se vira, capetão, se vira, marinheiro, faz o que vocês quiserem. Eu não tenho culpa nenhuma, vocês colocaram eu no barco de vocês, o problema é de vocês. Se ele fosse vitimista, seria assim, teria culpado todo mundo, ia sobrar para o peixe, ia sobrar para Deus, ia sobrar para todo mundo. Mas eu amo o que Jonas diz, ele diz: eu sou o único responsável aqui por essa tempestade. Eu estou errado, eu admito. E isso é muito importante em todos os tipos de relacionamento na vida. Admitir quando se está errado. Quantos são casados aqui? Eu disse no primeiro culto, irmãos, dia 5, agora vai fazer 29 anos que eu e minha esposa nos conhecemos, casamos, enfim. E nesses 29 anos, tenho certeza que 29 anos, uma vez eu admiti para ela que eu estava errado. Porque as mulheres sempre estão certas. Sim ou não? Eu tenho que admitir isso, elas sempre estão certas. Eu estou brincando um pouquinho aqui com você. Mas é bonito você admitir quando erra. Por causa da razão, você fica um mês sem falar com a tua esposa. Por não dizer, pisou na bola, irmão, e sabe que pisou, porque a gente sabe quando pisa na bola, sabe ou não sabe? Sabe? Ai, que vontade. A mulher pega o marido com pornografia. Ele se vitimiza e a culpada é a mulher. Ele consegue enrolar e engabelar e dizer: não, é porque você não me procura já faz 3 horas. Sem vergonha, cara de pau, safado. É olhar e dizer assim: verdade, amor, tenho um problema com isso e preciso da tua ajuda. Vamos procurar alguém, vamos procurar terapia. Eu estou viciado nisso, eu não consigo me livrar disso. Admita. Eu falei outro dia, olhe para mim. Outro dia eu falei aqui, alguns vão lembrar, alguns não vão e vão ouvir pela primeira vez. Eu estava em Curitiba com meu filho, e quando nós estávamos voltando de Curitiba, meu filho, meu Deus, eu nunca vi ele falar tanto na vida como aqueles dias. Eu tinha algumas coisas para resolver também, minha cabeça estava pilhada. E a gente veio de Curitiba, e quando saímos de Curitiba, ele já falou: quanto tempo falta, pai? Eu disse: filho, a gente acabou de sair do hotel. Ele disse assim: quantas cidades faltam? Aí começava: tem cidade tal, cidade tal, cidade tal. Aí quando chegava na cidade tal, demorava um pouquinho. Joinville, meu Deus. Quando chegamos em Joinville, chegamos em Joinville, ele falou: tá bom, pai. 2 minutos depois: onde nós estamos, pai? Joinville, filho. Quando nós saímos de Joinville, quando a gente chegar ali em Guaramirim, em Jaraguá, o pai vai falar para você, filho: pai, meu Deus, uma hora eu perdi a cabeça. Verdade, eu perdi a cabeça. E errei feio. Parei o carro lá em Jaraguá, encostei o carro porque eu estava muito alterado, nervoso, eu fiquei nervoso. Imagina um pastor nervoso. Meu Deus, sou um anjo de asas. E aí eu saí do carro, abri a porta, fui no banco de trás, abri a porta e disse: filho, olha aqui nos olhos do pai. O pai, cada cidade que a gente entrar, o papai vai falar para você, tá? Você não precisa mais perguntar aonde que nós estamos. Mas eu falei um pouco mais alterado que isso. E o meu filho fez o que as crianças de 4, 5 anos não fazem. Só o meu filho faz isso, porque ele é filho de pastor. Ele abriu um bocão desse tamanho e começou a chorar. E no que ele começou a chorar, minha esposa ficou estressada. E eu mais ainda. Eu simplesmente disse: agora você não vai falar mais nada até a gente chegar em casa. Sentou no banco de trás, estava subindo a serrinha de Jaraguá, desci Pomerode, cheguei em casa. Beleza, beleza nada, irmão. Foi um silêncio. Só que foi o pior silêncio nos últimos 40 quilômetros que eu caminhei. Porque eu não ouvi mais a voz do meu filho. Porque eu não pude mais dirigir a palavra, porque eu estava chateado e estava todo mundo nesse clima dentro do carro.
Quando eu cheguei em casa, eu nem fiquei em casa com eles. Eu fui para a igreja, fui trabalhar. Vamos ver quem tem que atender aí, que está com problema. Vem para cá que agora eu estou preparado. Manuela, quem queria marcar horário aí? Vê aí o mais pecador e manda aqui que agora nós vamos conversar. 6 horas eu saí da igreja. Meu Deus, mal. Não atendi ninguém, claro que não. O profeta machucado vai machucar todo mundo. Eu não queria saber de nada, eu só fiquei no meu silêncio e Deus foi falando comigo. Eu fui para casa chorando. Cheguei em casa e disse assim: amor, vem cá. Ela toda ressabiada, minha esposa é muito sábia, graças a Deus. Tire um tempo para conversar com a minha esposa e você vai entender o que é sabedoria. De falar na hora certa, no momento certo. E aí eu disse para ela assim: amor, chama o Rafa. O que você quer? Chama o Rafael. Ela chamou. E eu disse para os dois assim: o pai quer pedir perdão para vocês. O papai não deveria ter falado o que o papai falou, ou da forma que o papai fez. Isso é muito. O papai não devia ter feito isso. Aí eu abracei os dois, choramos, oramos, nós três, e amém. Ontem eu estava conversando com ele, aí nós vimos um videozinho de Israel. E aí eu falei assim: ano que vem eu acho que eu vou para Israel, amor. Aí ela disse assim: amém. Nós queríamos ir juntos, mas eu acho que ainda não vai dar juntos por causa do Rafael. O Rafael é muito pequeno ainda para ir. Eu disse para ela: então é possível que eu vá. Aí ele olhou para mim e falou assim: pai, você vai sozinho? Eu disse: vou. Ele disse: eu vou com você, pai. Eu disse: filho, Curitiba era 4 horas. Israel é 17. Eu comecei a rir, ele não entendeu, é óbvio. Abracei ele e comecei a rir. Pai, quantos dias? Eu disse: filho, vai ser 1 semana talvez, como o pai foi agora em 2019. Ele falou: pai, mas é muito tempo para ficar longe de ti. Eu disse: agora vai como, irmão? Vai como? Sabe, nós temos que admitir o nosso erro. Não é feio isso, muito pelo contrário, é bonito. Quando se comete um erro contra seu filho, você é injusto com ele, chama, conversa. Diz: filho, o pai errou. Para ele saber que você também erra, que você não é um super-humano. Ou um super sobre-humano, sei lá. É dizer para as pessoas quando nós erramos, sim, é importante que você é um líder, um pastor, e quando comete um erro, você admite. Como eu amo as pessoas quando eu digo quando a gente percebe algo, líderes principalmente, aí você chama para conversar com amor, para dizer: cara, não faz mais isso não vai ser bom para ti. E ele olha para a gente e diz: pastor, verdade, pisei na bola, eu não devia ter feito isso, pastor, me perdoe. Mas infelizmente a maioria não é assim. Quando a gente chama com amor para corrigir, eles se sentem ofendidos, acham que a gente está querendo expor, ofender, e não é verdade. Admitir requer maturidade. Deixa eu te falar uma coisa: siga pastores, siga seu pastor, siga líderes, mas siga líderes reais e não perfeitos, porque não existem pastores perfeitos, não existem líderes perfeitos. Líderes lutam para não errar, mas infelizmente muitas vezes no meio do percurso a gente erra. Uma palavra, um não cumprimentar alguém. Um dia o irmão veio pedir a bênção para sair da igreja. E ele continua até hoje com a gente. Mas ele veio pedir a bênção porque eu estava lá na Marechal Deodoro de carro e eu não buzinei para ele. Verdade. Eu disse para ele: filho, onde você estava? Ele disse: eu estava saindo da rua Mônaco, pastor. Eu disse: sério? Sim. Você estava como? Que carro? De moto. Capacete? Aham. Escape furado? Não. Pastor, eu ainda fiz assim, ó. Eu disse: abençoado de Deus. Por que motivo eu não buzinaria, eu não faria tchau para você se eu tivesse visto você? Eu não fiz porque eu não te vi, tu viu. Tu viu sim, pastor. Tu viu. Eu disse para ele: tá bom, me perdoa, eu te vi. A gente assume até coisa que não existe. Para quê? Para que as coisas continuem caminhando. Agora, líderes lutam realmente para não errar, mas quando erram, admitem e corrigem a sua rota.
Então, antes de você falar de qualquer liderança que existe, olha para dentro do teu coração. Antes de você querer olhar o cisco no olho do irmão, olha a trave que está no teu. Não é porque é líder que não erra. Eu não estou dizendo isso porque eu vou errar. Não. Eu luto para isso não acontecer. Mas se ele se arrependeu genuinamente, ele quer continuar. Por que não? Se Deus é misericordioso, nós vamos ser o quê? Pagou pelo erro, a consequência, mas vai continuar servindo em nome de Jesus. Admitiu. Admita. O cristão maduro é aquele que não culpa ninguém quando o erro é dele. Ele diz, não, eu errei mesmo, não devia ter feito isso. Assuma a responsabilidade, primeiro, admitindo. Segundo, Jonas disse, eu sou o problema. Respondeu ele no versículo 12, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Primeiro, admita o erro. Eu estou falando de assumir responsabilidades. Segundo, assuma a consequência. Vai vir consequência. Deus perdoa o pecado, mas você vai ter que viver as consequências. E isso é uma coisa difícil para alguns. Pergunte, por que, pastor? Vai, todos. Porque tem gente que diz assim, eu já pedi perdão para Deus. Mas parece que Deus... Não, Ele já te perdoou, mas a consequência está aí, abençoado. A gente diz para um namorado, não tenha relação íntima antes de casar. Teve, engravidou. Fruto do pecado. E agora, pastor? Deus já te perdoa se você pediu perdão e se arrependeu. Só que a consequência está aí, vai nascer uma criança no momento que não precisava nascer ainda. Gente, isso é muito sério. É muito sério isso. Tudo que a gente faz, Gálatas diz, tudo que tu planta, tu colhe. Perdão acontece, mas a consequência fica. O irmão disse para mim um dia, no começo da minha conversão, ele era um empresário e ele foi processado por algumas coisas. E um dos processos ele perdeu e ele foi para a cadeia em dezembro. E quando ele foi para a cadeia, ele disse assim, meu Deus, pastor, eu estou vindo na igreja, estou sendo fiel a Deus, estou fazendo as coisas. E por que eu vou para a cadeia? Eu disse, para pagar o que você deve. Perdoou? Perdoou, e Deus vai te usar lá dentro da prisão para ganhar um monte de gente para Jesus. Agora você deve ir para o Estado, filho. Você enganou pessoas, você sonegou impostos. Agora veio a conta, você não acha que a conta não vai chegar, né? Chegou, a consequência. Ou seja, Jonas disse, eu sou o problema, eu assumo a responsabilidade, eu assumo definitivamente a consequência. Se há algo que eu falhei, eu preciso restaurar. Se há algo que eu tenho que remediar, eu vou fazer isso. Se tem alguém que eu tenho que perdoar, é eu que tenho que fazer. Se há alguém que eu tenho que pedir perdão porque eu reconheço que eu errei, eu tenho que buscar essa pessoa e pedir perdão. Não é apenas admitir, não, eu sou errado. É assumir a responsabilidade. É assumir a consequência. Deus perdoa a desobediência, mas você deve assumir a consequência, senão a tempestade vai continuar se repetindo. Então, primeiro, admita o erro. Segundo, assuma a consequência. E por último, mude a direção. Você já conhece a história. Eles pegam Jonas e jogam no mar. Vem um grande peixe, engole o Jonas. Ele vai para suas entranhas e o peixe vai para as profundezas do mar. E o que o peixe vai fazer? Lá daquele ponto da Espanha, ele vai nadar até o outro lado, em Jope. Ele não vai cuspir o Jonas em Nínive. Você já viu que é longe. Ele não tinha tanta força. Ele vai cuspir ele na praia e dali ele vai agora todo sujo. Aqui, ó, ele vai cuspir ele ali, ó, perto da Turquia. E ali agora ele vai caminhar até Nínive. Sujo, cheirando mal. Poderia ter ido de terno, gravata, Bíblia debaixo do sovaco, gelzinho no cabelo, gravatinha, bonitinho. Ah, podia ou não podia? De Uber ainda. Podia. Podia, mas não, ele queria ir sujo, mal cheiroso, cabeludo, barbudo. Não que não, né, possa fazer também, mas irmãos, eu amo isso, sabe por quê? Deus, olha só, Deus nos mostra que sempre nos dá uma oportunidade de dar a volta por cima.
quando a gente admite, quando a gente reconhece, quando a gente assume a consequência, aí Deus faz a gente mudar a rota, ou seja, Ele nos realinha novamente com a sua vontade. Então essa é a boa notícia para todos nós aqui hoje. Se nós estamos passando por uma grande tempestade, por maus decisões ou más decisões ou maus relacionamentos, Deus ainda pode te dar uma nova chance. Agora eu vou finalizar com isso. Versículo 13 diz: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles já sabiam que o problema era o Jonas, mas mesmo assim eles vão remar para tentar se salvar. E eles sabiam que a única forma de se salvar era se livrar do Jonas. Mas não, eles ainda vão, igual alguns, né? Já sabem, mas ainda persiste. Vamos lá. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Imediatamente parou a tempestade. Preste bastante atenção aqui, porque há algo muito interessante. Jonas admite seu erro, Jonas admite sua culpa, assume a responsabilidade e ele muda de direção. Ele muda de direção, instantaneamente. Os marinheiros finalmente perceberam: nunca vamos sair dessa tempestade enquanto Jonas está no navio. Você é inteligente, você já pegou, você já entendeu. Há tempestades que você nunca vai sair enquanto essa pessoa estiver na tua vida. Não estou falando de casamento. Casou é um só para a vida inteira. Já falei e reforço. Mas é um amigo, é um colega, é alguém que está te influenciando a tomar essas decisões. Meu irmão, o que eu ouço de pais desesperados, que quando sua filha ou seu filho começa a namorar, a influência que vem sobre ele, da sua namorada, do seu namorado, que fala mal do pai, fala mal e quer colocar o namorado contra os seus pais, começa a falar mal dos seus pais, ou comprar briga. E meu irmão, isso é ridículo, isso é muito feio. Quantas pessoas que estão com relacionamentos tóxicos, que precisam de libertação. Tão importante quanto tomar boas decisões é escolher bons relacionamentos, porque ambas as coisas, ou elas vão te afundar, ou elas vão te erguer e fazer você vencer as tempestades na tua vida. Eu sei que há algumas coisas que são inevitáveis, e nessas a gente vai orar, vai jejuar, vai pagar um preço, e Deus vai dar a vitória. Mas tem coisa, irmão, que Deus está falando ao teu coração hoje, que Ele só vai te dar a vitória se você fizer aquilo que precisa ser feito.